Reforma íntima sem martírio, autotransformação com leveza e esperança, de Vanderlei Oliveira e Hermance Defoe. Capítulo 5. Sábia providência. Abre aspas. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Fecha aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. A natureza nos leva ao esquecimento do passado exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos, por meio da análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações denominadas tendências. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento para que tenhamos a mínima chance e condição de elaborar essa autorreflexão, descobrir as motivações que sustentam nossos vícios milenares e conseguir a formação de reflexos afetivos novos. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionaria na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo turvelinhos de desequilíbrio, como os dramas que são narrados por via psicográfica na literatura espírita. Agenor Pereira, devotado ceareiro e espírita, encontrava-se desalentado com seus progressos na melhoria espiritual. Ansiava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou se permitir impulsos que onerassem sua consciência. Fazia comparações com outros confrades e sentia-se o pior de todos, diante das vitórias ou do estado de alegria que demonstravam perante a vida. Pensava ser o mais hipócrita dos espíritas. Angustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Desanimado consigo mesmo, após um momento de crise, pediu ajuda aos bondosos guias espirituais. Ao anoitecer, fizeram uma prece de desabafo, apresentando ao Pai o seu cansaço com a reforma interior. Ao sair do corpo físico, foi levado por seu amigo espiritual a uma caverna escura e fétida, na qual se arrastavam diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. Agenor teve um súbito desfalecimento e foi então, por sua vez, conduzido ao Hospital Esperança. Após se recuperar, foi-lhe concedida a oportunidade de consultar uma ficha resumida que dava notas às suas vivências reencarnatórias, que ele passou a ler nos seguintes termos. Abre aspas. Agenor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas 6 existências por lamentáveis falências no terreno do sexo e da infidelidade afetiva, somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações. Esse período já conta 600 anos de viciações, desvarios e desenlaces prematuros. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crimes e infelicidade, em face dos elos que os unem nos tempos. Eurípides Barçanufo
avalizou-lhe o regresso ao corpo físico com a condição de ser a última existência, com certas concessões para o crescimento em clima provacional, educativo. Sua grande meta existencial nesta última chance será vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Sua única e essencial vitória será o controle de suas impulsões maléficas, a fim de que seja, em posteriores existências, recambiado ao cenário dos crimes cometidos na reedificação das almas que prejudicou. Fecha aspas. Na medida em que Agenor lia a ficha, imagens vivas lhe saltavam do campo mental, como se estivesse assistindo às cenas daquilo que fez. Terminada a leitura, um imenso sentimento de paz invadiu-lhe a alma e pôde perceber com clareza que seu anseio de reforma, inspirado em, abre aspas, modelos de perfeição espírita, fecha aspas, na verdade, estavam lhe prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação, eis seu erro. Regressaria ao corpo mais feliz consigo e, embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si mesmo o hábito enfermiço das cobranças injustificáveis e ferrenhas que o conduziam ao desânimo e à desolação. Pararia com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar, consultou seus instrutores sobre os motivos pelos quais havia sido levado àquela caverna fétida. Foi então esclarecido. Abre aspas. Agenor, você foi retirado daquele lugar antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontra também a maioria das pessoas que prejudicou, presas pelo ódio e pelas más recordações do passado. Certamente, elas dariam tudo para ter um cérebro a fim de esquecer o que lhes sucedeu, por um minuto que fosse. Fecha aspas. Diante disso, Agenor ruborizou-se e regressou imediatamente ao corpo. Pensava no quanto a misericórdia o havia beneficiado. Logo, a ele, que se fazia o pivô de um processo de atrocidades. Ao despertar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora seu esforço e desejava abandonar de vez os padrões, dando o melhor de si. Amava com mais louvor o lar. Guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro e concentraria esforço em manter-se íntegro em seus ideais. Suas sensações e seus sentimentos são sintetizados na fala sábia do codificador. Abre aspas. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Fecha aspas. Que a historieta de nosso Agenor sirva de estímulo a todos nós em transformação. Se não conseguimos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que deles poderiam nascer. Guardemos na alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento, arando o terreno para uma farta semeadura no futuro. Esperar colher sem plantar é ilusão. Não nos libertaremos dos grilhões do pretérito apenas na base de contenção e disciplina. Contudo, esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações.
Muitos aprendizes inspirados nas propostas espíritas equivocam-se ostensivamente, querem perfeição a baixo custo e entregam-se a reformas de metade. Insatisfeitos com os poucos resultados de seus esforços, atiram-se a autoavaliações impiedosas e descabidas. Terminam em desistência, por meio de fugas bem elaboradas pelas sombras dinâmicas e dotadas de inteligência que residem em sua subconsciência. Sábia providência, o esquecimento do passado. Abre aspas. Outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Fecha aspas. Com a consciência, temos o rumo correto para aplicarmos o esforço educativo. Com as tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse rumo. Em uma, temos o futuro, em outra, temos o passado, cooperando para não desviarmos novamente do que nos espera. Uma pálida noção do que fez Agenor em outras vidas, nessa situação específica, lhe fez muito bem. No entanto, imaginemos se ele, ao regressar ao corpo, trouxesse a recordação de que sua mãe teria sido uma dessas mulheres traídas. Como se sentiria? Que seus filhos fossem algumas daquelas crianças abandonadas pelas famílias por ele destruídas. Como reagiria? Ou então, que viesse a saber que aqueles maridos traídos estavam agora ao seu lado, dividindo as tarefas doutrinárias em fortes crises de ciúme e ressentimento. Se lembrássemos das vivências que esculpiram em nosso campo mental as tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando pessoas e situações por decisões e comportamentos que adotamos. Com isso, fugiríamos, mais uma vez, de averiguar com coragem nossa parcela de compromisso nos insucessos de cada passo e de recriar nossas reações perante os condicionamentos. Não sabendo a origem exata das nossas tendências, ficamos entregues a nós mesmos, sem poder culpar ninguém nem nada. Temos em nós o resultado de nossas obras, eis a lei. Quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou não conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação, nem sempre agradável, que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje tenha raízes no pretérito distante ou não, é do hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente, que precisa de reeducação e disciplina. Assim nos pronunciamos porque muitos conhecedores da reencarnação, a pretexto de se distanciarem da responsabilidade pessoal, emprestam à teoria das vidas passadas uma explicação para certos impulsos da vida presente, desejosos de criar um álibi para desonerá-los das consequências de seus atos atuais. É o medo de terem de olhar e assumir para si mesmos que, venha do passado ou não, ainda sentem o que não gostariam de sentir e querem o que gostariam de não querer. Além disso, com essa postura, deixamos a nós mesmos uma mensagem subliminar do tipo: nada podemos fazer pela identificação desse impulso, gerando acomodação e a possibilidade de novamente falhar. Toda vivência interior ocorre porque o nosso momento de conhecê-la é agora. Do contrário, não a experimentaríamos.
Para isso, não se torna necessária uma regressão às vidas anteriores na busca de recordações claras. Se pensarmos bem, vivemos imersos em constante regressão natural controlada pela sábia providência. Via de regra, estamos aprisionados ainda ao palco das lutas que criamos, ou fruindo dos benefícios das escassas qualidades que desenvolvemos. Viver o momento é viver a realidade. Por necessidade de controlar tudo, caminhamos para frente ou para trás em lamentável falta de confiança na vida e em seus sábios regimentos. A pensadora Louise L. Hay diz que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Esta é a finalidade do esquecimento: alterar o que sentimos e pensamos, sob a intensa coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo.